falando contra, mas tem comunidades que aceitam. Então, mesmo voltando lá no Simples de Constantino, né, que é tão lembrado, Constantino inventou a Bíblia. O Eusébio de Cesareia, que era um bispo da cidade de Cesareia, que era a principal pessoa que o Constantino consultava em assuntos religiosos, né, era meio que quase que o padre de referência, o conselheiro espiritual, coisa desse tipo, do Constantino. O Eusébio de Cesareia, ele recebe um pedido de Constantino, inclusive, de produzir 50 volumes com textos que ele considerava que eram importantes para as comunidades cristãs. Quando Constantino adota o cristianismo como a sua religião, né? Depois vai virar a religião oficial do Império mais tarde, mas o Constantino começa a favorecer o cristianismo e ele pede para Eusébio, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, mas eu não entendo muito bem das coisas do cristianismo. Então, Eusébio, você que entende, separa para mim aí os principais textos que vocês reconhecem como importantes e faz 50 volumes que eu vou espalhar esses volumes principalmente para a região ali de Constantinopla, as igrejas de Constantinopla, né, que era o centro ali do Império Romano na época. E aí o Eusébio, que é quem faz isso, em outro texto ele escreve falando que existem textos disputados, que tem alguns que são reconhecidos, outros que não são muito reconhecidos, outros que ninguém disputa. Então, no contexto em que Constantino pede isso para o Eusébio, a conversa ainda está aberta. A própria pessoa que é a referência do Constantino para produzir esse documento não fala são esses e não esses. Eles falam assim, olha, tem uns que não tem tanta gente, não tem tanto apoio, então provavelmente o que ele fez nessa seleção, a gente não sabe exatamente a gente não tem materialmente esses livros que ele produziu, né? Talvez sejam inclusive os códices nunciais que apareceram ali, talvez sejam essas Bíblias de Constantino, mas quando o Eusébio foi fazer essa seleção, ele não se pauta por uma decisão assim, uma iluminação, uma revelação, uma consulta, uma referência única. Não, ele fala assim, tradicionalmente esses são os principais, talvez se você quiser incluir esse aqui, como algumas comunidades consideram importantes, pode incluir também. Né? Então, o que há essa pluralidade na história da Bíblia, que a gente vê essa pluralidade que vai cada vez mais se fechando dentro de comunidades específicas. Então, isso aqui é uma Bíblia católica, ela se fechou com 73 livros. Mas ela se fechou depois entre os protestantes com 66, mas demorou também. Outra imagem, se puder pegar aí, Lene. Uma que chama KJV 1611, que é a King James Version, a versão do rei Jaime, o rei Tiago, ou rei James, como queira chamar, que é um rei, né, da Inglaterra, no período ali das reformas também, um pouco depois, né, que ele ele pede para produzir essa tradução da Bíblia para o inglês. E na tradução que ele produz, você vai ter os apócrifos, que são esses, não todos, né, mas os chamados apócrifos deuterocanônicos, né, pelos católicos, que é Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Siraque. E essa imagem aí, então... Então, isso aí é o sumário, né, de uma versão da Bíblia do rei James, de 1611, é uma Bíblia protestante, e ela tem 3 seções. Ela tem uma seção que é o Antigo Testamento, lá em cima, né? O nome dos livros em ordem dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Aí vem o Antigo Testamento, vem os livros chamados Apócrifos, e depois os livros do Novo Testamento. Entre os apócrifos ali, inclusive, você tem mais livros do que os que estão nas Bíblias católicas. Você tem, por exemplo, não sei se eu vou conseguir ler, mas eu acho que tem o primeiro Esdras, também chamado de terceiro Ezra, que não está nas Bíblias católicas. Acho que tem a oração de Manassés, que é um acréscimo a Crônicas. Então ele tem ali esses textos, e as Bíblias protestantes em geral, até o século XIX... Dá um zoom aí, Lene. As Bíblias protestantes até o século XIX tinham geralmente esses textos contidos. O que não significa que eles fossem utilizados liturgicamente. Não, Lene, os apócrifos. Aí. Então, tem textos que são considerados mais importantes, mas as Bíblias, bom, já que a gente pode imprimir, já que a gente tem a tradução, vocês vão colocar também. Né? Se você quiser fazer uma leitura em casa, esse texto pode ser edificante e tal. Então há uma abertura maior na concepção dessa ideia de cânon, ainda no século XIX, dentro do protestantismo. Então, assim, a ideia da Bíblia protestante como 66 livros fechadinhos não tem muito mais do que 100 anos. Né? Então, agora dá para ler melhor, ele está ampliado. Tem Esdras, né?
segundo Esdras. Isso aí é porque tem o livro de Esdras, tem o livro de Neemias. E aí depois tem o terceiro e quarto Esdras. Por quê? Porque o Neemias é chamado de segundo Esdras às vezes, por isso essa contagem. Então eles são 2 livros adicionais atribuídos a esse período de Ezra ou Esdras e Neemias. Tem o livro de Tobias, Judite, partes adicionais a Esther. Tem Eclesiásticos, que é outro livro diferente do Eclesiastes. Que tem na Bíblia Católica. Que tem na Bíblia Católica. Tem 1º e 2º Macabeus. Tem a oração de Manassés, que é um acréscimo ao livro de Crônicas. Tem o ídolo de Bel e o dragão, que é isso, cara? que é um acréscimo ao livro de Daniel. Tem a história de Susana, que é um acréscimo ao livro de Daniel. Sim. E aí? Isso está presente aqui, inclusive. Sério? Qual é essa história do Bel e o dragão? Eu não vou lembrar exatamente agora, mas é um contexto de corte em que Daniel é chamado para resolver esse problema que é o dragão presente ali no quarto quero ler isso aí. E aí a canção dos três jovens, na verdade, né? Ali que são orações, sabe aquela história que fala de Daniel e dos 3 jovens que não se dobraram, não curvaram os joelhos para Baal e tal? Nas Bíblias católicas, e como a gente está vendo aí numa Bíblia protestante de 1611, a gente tem um acréscimo a isso, que são as orações que esses jovens fizeram antes de serem lançados na fornalha. Que tem isso, né? Eles vão ser lançados na fornalha e vão milagrosamente sair vivos, né? Isso aparece no livro de Daniel, qualquer livro de Daniel, mas a oração que eles fazem antes de entrar na fornalha está presente aí nos apócrifos, né? E tem também Baruque e a carta de Jeremias. Aqui na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, na Bíblia Católica, a gente tem Baruque, é um dos livros, mas a carta de Jeremias não. A carta de Jeremias a gente tem nos ortodoxos. Então, assim, a gente vê que mesmo no século... Aqui a gente está no século XVII, né? Mas isso aqui permanece até o século XIX. Muito frequentemente as Bíblias protestantes vão ter os apócrifos. Até hoje, na verdade. Algumas Bíblias nos Estados Unidos, né? Eu já vi Bíblias em inglês. Está escrito Antigo e Novo Testamento com apócrifos. Tá. Né? Então, por mais que esses textos sejam vistos hoje como... quase que, já que você tem os textos sagrados, aqueles que não são exatamente sagrados, você vê como tentando ser sagrados e sendo falsamente sagrados. Faz sentido? Tipo assim, se você tem uma coleção que é sagrada e uma que é quase sagrada, esse quase sagrado é até mais perigoso do que o não sagrado. Essa é a visão de hoje. Mas a visão antiga não era essa. É de que tem livros que são um pouco mais sagrados e outros são um pouco menos. Os que são menos sagrados são mais sagrados do que os não sagrados. Ué, por quê? Não, do que os não sagrados. Não. Tá. Os que são menos sagrados do que os totalmente sagrados são mais sagrados do que os nada sagrados. Então, por exemplo, o Pastor de Hermas, que também é um livro que aparece em alguns novos testamentos em manuscritos antigos, ele era considerado um livro muito importante para a leitura, mas não para a leitura pública. Ele era um livro de edificação pessoal, individual. Não era um livro que fazia parte da liturgia, não era lido pelas comunidades em público, né? Mas ele era lido de forma... e recomendava-se a leitura dele para as pessoas se edificarem eticamente, religiosamente, a sua fé. É o mesmo caso da Didaqué, que é outro texto também que aparece em alguns manuscritos antigos. Esses textos foram perdidos, né? E hoje há uma visão muito negativa sobre eles por parte de quem tem um cânon bem fechadinho, que é de, esse texto aqui que é quase sagrado, ele está tentando fingir que é sagrado. Né? Se não é totalmente de Deus, então é zero de Deus. Né? E essa é uma concepção recente. Então a gente vê como é que a nossa relação, não só a Bíblia se transforma ao longo do tempo, o próprio texto da Bíblia se transforma ao longo do tempo, como a gente viu. Tem um Jeremias diferente no Mar Morto em relação ao Jeremias que a gente tem hoje. Os textos que fazem parte da Bíblia mudam, e a relação que a gente tem com esse conjunto documental também muda com o tempo.